Amém. Graças a Deus pela bondade do Senhor sobre nossas vidas. Para nós é uma alegria muito grande poder estar falando para a Igreja de Cristo nessa hora, né? Agradecer a Deus, agradecer ao irmão Ebs por esse momento aqui. Quero ler uma referência aqui na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e o versículo 15, onde o apóstolo Paulo fala assim: vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto um para com os outros, como para com todos. Então, graças a Deus pela palavra dele. Eu queria fazer uma oração também pela igreja nessa hora, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença nessa hora para, meu Deus, ministrar uma palavra para a Tua igreja e que essa palavra venha suprir, meu Deus, as necessidades, as demandas dos Teus filhos, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um daqueles que vão ver esse vídeo, Pai. Oramos, abençoamos cada um dos irmãos, as crianças, os jovens, adolescentes, homens e mulheres, os anciãos da Tua casa. Que todos possam ser beneficiados nessa hora, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém. Irmãos, eu quero falar sobre regras de vida, né? Nessa vida, eu acho que todas as pessoas têm que ter um parâmetro, tem que ter uma base para se guiar. Porque alguém que não segue nenhuma regra é uma pessoa desordenada. E a Igreja de Cristo, ela tem ordem, ela tem decência, e ela faz as coisas baseadas em critérios que Deus estabelece na sua palavra. E são muitos, né? Mas devido ao nosso tempo, eu quero mencionar alguns que vai servir de base para nós, para a nossa vida. É uma coisa que é permanente, né? As regras, elas servem para toda a vida, não é algo que você observa agora e pode descartar. Não, ela vai servir para a vida toda. E nós temos aqui algumas delas que eu quero colocar, que vai nos ajudar nessa hora, né? São coisas que eu tomei para mim mesmo esses dias, eu meditei, eu analisei e estou procurando aplicar na minha vida. Por isso que eu estou passando para a igreja. E a primeira regra aqui é não se queixar dos outros. Está no livro de Tiago, capítulo 5, e versículo 8. É uma coisa muito ruim para todos nós, quando nós não estamos conseguindo fazer as coisas, não estamos conseguindo realizar as coisas, resolver os conflitos, as dificuldades, e a partir desse momento a gente começar a procurar defeitos nos outros. Quando a pessoa começa a agir dessa maneira, isso significa que a espiritualidade da pessoa está diminuindo, está em baixa. Então é hora de rever os conceitos, rever a sua agenda. É hora de buscar Deus, fazer uma reflexão, estudar a palavra de Deus, entrar em contato com os irmãos, com a igreja e procurar uma saída. Então, a queixa, se queixar, significa que a pessoa ele está reclamando. Ele está procurando algo, algum defeito, ele está procurando um bode expiatório para as suas dificuldades. E a Bíblia está dizendo com clareza para a gente não se queixar dos outros. Na verdade, não se queixar de ninguém. Então, a primeira regra é essa: a gente não se queixar das pessoas. Quando as pessoas vivem se queixando, isso traz um sentimento ruim. No momento que ela começa a se queixar, isso já gera algo ruim dentro dela. Já gera um mal-estar dentro dela.
Então é preciso a gente entender que Deus é a nossa fonte de tudo. Lá na frente dessa mensagem eu vou estar falando qual é o segredo para a gente eliminar esse mal aqui. Tem uma referência bíblica que ela mostra como você neutralizar esse problema aqui, para que você possa ter uma vida boa, uma vida abençoada. Na verdade, todo mundo quer viver bem, né? Quer ter uma vida feliz. Mas poucos querem seguir as regras que leva a pessoa a viver uma vida feliz. Então, no ponto 2 aqui, a segunda regra, é não murmurar. É não murmurar. Isso está em João 6,43. Foi Cristo que falou, não murmureis entre vós. Que é bem parecido, é a pessoa que vive falando algo, vive falando às vezes baixinho, discordando, falando algo que não deveria ser dito, às vezes nos bastidores, às vezes ao público. Uma vida de reclamação. Quem vive uma vida de reclamação, isso vai trazer para ela um resultado ruim. Murmuração são reclamações, às vezes em voz baixa, às vezes só no pensamento mesmo, internamente, mas isso traz um resultado trágico para a pessoa. Quem vive assim não tem uma vida feliz. Quem vive reclamando não vive uma vida feliz. E isso gera um hábito, vira um hábito, e a pessoa acostuma com isso, viver sempre reclamando da vida. Isso não é bom. Essas pessoas que são infelizes, elas já têm uma palavra na sua boca de reclamação da liderança política, do governador, do prefeito, do presidente, de todo mundo. Ela sempre procura alguém para reclamar, para procurar um defeito. E isso traz um resultado ruim para ela. Então essas regras de Deus que nós estamos trazendo aqui, elas parecem negativas aqui, mas não, elas têm um resultado positivo. Se a gente evitar isso aqui, isso vai trazer um bem-estar para nós. E é preciso contrariar a nossa natureza, porque a nossa natureza, ela tem uma tendência a fazer isso. Por isso que Paulo diz para a gente não fazer a vontade da nossa carne. Terceiro lugar aqui, terceira regra, é não falar mal dos outros. Veja que é uma sequência aqui, ó. Paulo, quando fala sobre isso aqui na carta de Coríntios 6,10, ele coloca uma lista de pessoas que não vão adentrar no reino dos céus. E dentre esse grupo que vai ficar fora do reino dos céus, claro, se não mudar de atitude, está aquele que fala mal, é o maldizente. Por incrível que pareça, né? Parece uma coisa simples, mas o maldizente, ele não vai entrar no reino dos céus. Então observe que a Bíblia está falando de coisas simples, coisas singelas, mas que tem um efeito colateral muito grande, muito alto. Então Paulo diz para não falar mal dos outros. E quem fala mal dos outros vai ficar fora do reino dos céus. Então veja a gravidade da coisa. Também veja a importância das pessoas. Nesse texto aqui a gente percebe a importância do indivíduo. Deus não quer que você fale mal do seu semelhante. Veja o valor que Deus dá para o indivíduo. Veja o amor que Deus tem para com você. Que Deus não permite, na sua palavra, que alguém fale mal de você. Isso mostra o valor que você tem. Deus não aceita isso. Que alguém chegue e lhe critique, fale mal de você. Isso é o valor que você tem, o valor que Deus dá para você. Então, Paulo está dizendo que quem fala mal dos outros, o maldizente, né? Ele não pode entrar no reino dos céus. Então, são regras. A gente tem que procurar abençoar os outros. Paulo está dizendo isso, abençoe, não amaldiçoe. Fale bem, ou ore pela pessoa. Se você não vê o motivo de você falar bem, fala, Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão nessa pessoa. Ajuda essa pessoa. Certa vez Deus mandou ir na casa de alguém. E eu fui. Mas não fui querendo, né? Eu não queria ir. Porque eu não via coisa boa naquele cidadão.
E Deus falou para mim, eu ainda vejo coisa boa nele. Vá lá e fale para ele do meu amor. Então a minha visão é muito, muito pequena em relação à visão de Deus. Eu não posso falar mal, julgar, condenar, criticar, tudo isso está na Bíblia. Murmurar, se queixar, tudo isso está na Bíblia. São regras para nós termos uma vida equilibrada, abençoada, maravilhosa. E a gente às vezes fica calado, como Jesus foi para a cruz. Eu admiro isso porque Jesus foi calado. Ele tinha motivo para se queixar, para reclamar das pessoas que estavam ali, os malfeitores estavam ali, os seus algozes, os seus inimigos estavam todos ali. Mas Jesus não abre a boca para falar uma vírgula contra aquela gente. Pelo contrário, ele falou, Senhor, perdoa. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Esse é o comportamento de alguém vitorioso, de alguém feliz, de alguém que está vivendo a palavra de Deus, de alguém que sabe o que é a verdade, não é alguém que cita a verdade, alguém que vive a verdade. Jesus vivia a verdade. Então a outra regra aqui, é a número 5, é ser alegre, ou como diz o Salmo, 100 versículo 2, servir o Senhor com alegria. É você trazer, não precisa estar achando graça aqui, mostrando os dentes, mas por dentro você está feliz, você está alegre, porque Deus está com você. Você está fazendo as coisas para Deus. Paulo diz para nós fazermos tudo como para o Senhor. Então tudo que você for fazer é para Ele. Paulo escreve assim, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então Ele está envolvido em tudo que você faz. É para Ele. Então nós estamos fazendo para Ele. E se vamos fazer para Ele, vamos fazer com alegria. E isso coloca valor no que você está fazendo. Se você fizer reclamando, murmurando, falando mal, isso não agrega valores ao que você está fazendo. Mas faça com alegria, como se Deus estivesse ali pertinho de você, recebendo o que você está fazendo, e você vai se sentir bem com isso, porque na presença de Deus há abundância de alegria. Então veja bem que essas regras estão nos levando para um caminho de uma vida equilibrada, uma vida sadia, uma vida madura, uma vida feliz, em meio a coisas ruins, em meio a tribulações, as coisas que não estão agradando a gente, mas você está trilhando um caminho perfeito. Que a palavra de Deus ela é perfeita, ela faz você andar em perfeição, mesmo num ambiente ruim, porque você está fazendo algo que agrada o coração de Deus. Então a regra de número 6 é ser agradecido. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça. E nesses dias eu aprendi algo nesse sentido aqui com Deus, porque nem sempre as coisas vão acontecer da forma que eu imagino, do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei. E se eu não tiver cuidado, eu reclamo, eu murmuro, eu falo mal, por causa disso, porque eu esperava de uma forma e veio de outra. Aí eu vou reclamar, eu vou chiar na hora. E aconteceu comigo assim, eu pedi para alguém fazer um trabalho lá em casa, e ele fez totalmente contrário. Fez o que era para fazer e fez outras coisas que não era para fazer. E eu olhei assim, meu Deus, isso foi muito difícil. Eu tive que consertar aquilo lá, eu fui consertando, mas parece que eu estava chorando por dentro. Mas eu falei, Senhor, eu vou te dar graças, porque eu sei que o Senhor está me exercitando, o Senhor está me treinando com isso aqui. O Senhor podia muito bem usar essa pessoa para fazer tudo certinho. Mas o Senhor deixou ele fazer assim para me exercitar, para me aprender. O Senhor está me ensinando algo, eu estou te dando graça por isso. E eu estou conseguindo, estou terminando ainda de desorganizar ou organizar o que não estava bem feito. Falta pouquinho para terminar, para eliminar o problema. Estou conseguindo com tranquilidade. É melhor você agradecer a Deus, é melhor. Eu vou até ler esse texto aqui, para nós, que Paulo fala assim, 1 Tessalonicenses 5, 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, não foi da forma que eu imaginei, mas eu dei graças a Deus. Então, nesses dias eu tenho procurado dar graças a Deus, assim tudo mesmo, nas coisas certas e nas coisas que não dão certo.
E isso traz um sentimento gostoso, porque eu estou cumprindo a palavra. Então essas regras aqui, meus irmãos, elas são maravilhosas. É para você vencer o mal. Você vai estar vencendo o mal com o bem, como Paulo fala. Você vai estar neutralizando o mal na sua vida, no seu caminho. Você está no mundo mal, mas você vai estar trilhando um caminho bom. Tá certo? Em último lugar aqui é esperar em Deus. Esperar inteiramente em Deus. Completamente em Deus. Então a sua vida é assim, você tem que estar pautado em Deus e esperar sempre nele, como Pedro fala para você, lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então lance sobre ele, acredite nele, confie nele, trilhe um caminho correto e você vai ver que a bênção repousará sobre a sua vida. Você vai ver que Deus vai ter muito mais prazer em você. Deus já tem prazer em você, mas se você procurar melhorar seu caminho, Ele vai ter muito mais prazer em você. Muito mais. Você vai estar correspondendo à bondade dEle. Tá bom? Então eu deixo essa palavra para você. Descanse em Deus, faça a vontade dEle, cumpra essas regras e você vai ver que seu coração vai se alegrar muito mais. Tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus.